Imagine entrar em um ônibus comum, mas ao olhar pela janela tudo parece estranho. As ruas estão sombrias, os prédios deformados e os olhares das pessoas são frios demais. Você não está mais na sua cidade. Bem-vindo a Sete Além, um lugar onde poucos chegam e menos ainda conseguem voltar. Olá, exploradores do desconhecido! Hoje vamos mergulhar em uma das lendas urbanas mais intrigantes já surgidas no Brasil. Sete Além. Um suposto mundo paralelo que se esconde atrás das ruas que conhecemos. Prepare-se para uma viagem perturbadora aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. As origens da lenda. Os primeiros relatos de Sete Além surgiram no Orkut, em meados de 2004. Usuários de comunidades de terror contavam histórias de pessoas que pegaram ônibus errados em São Paulo e foram parar em um bairro que não existia nos mapas. As ruas eram desertas, os prédios pareciam antigos demais, e os poucos moradores tinham algo estranho. Alguns não tinham rosto. Outros apenas olhavam fixamente, sem falar uma palavra. Esses relatos cresceram e ganharam vida própria, tornando-se um dos primeiros grandes fenômenos de creepypasta brasileiros. Características de Sete Além. Sete Além é descrita como uma versão distorcida do nosso mundo. Suas ruas são escuras, estreitas e cercadas por prédios decadentes, sempre sob um céu cinzento e pesado. O ar parece denso, difícil de respirar, e os sons, como passos ou vozes sussurradas, aumentam a sensação de medo. Os moradores são figuras humanas de aparência estranha, com olhares fixos e comportamentos inquietantes, como se soubessem que você não pertence ali. Muitos relatos falam de transportes públicos que mudam de rota e levam passageiros inesperados para essa cidade sombria. Além disso, o tempo em Sete Além parece funcionar de forma diferente. Minutos podem se arrastar como horas, deixando claro que quem passa por lá raramente sai ileso, seja fisicamente ou psicologicamente. Relatos mais famosos. Os relatos de Sete Além são os que mais fascinam e assustam. Um dos relatos mais famosos é de um jovem que entrou em um ônibus comum, mas percebeu que o cobrador e os passageiros não falavam. Todos o olhavam fixamente. Quando finalmente pediu para descer, o motorista disse apenas uma frase: "Você não deveria estar aqui." O rapaz correu para fora, e ao atravessar a rua, já estava de volta em seu bairro. Até hoje, ele jura que esteve em Sete Além. Em outro caso, envolve uma jovem que entrou em um elevador e, ao sair, encontrou um corredor completamente estranho e sombrio, diferente de seu prédio. Ao voltar pelo mesmo elevador, retornou ao mundo real, assustada, mas intrigada. Essas experiências, compartilhadas em blogs e fóruns, mostram um padrão. Todos descrevem uma sensação inquietante de serem observados, como se o próprio lugar soubesse que haviam atravessado para algo além da realidade comum. As vítimas e suas experiências. As supostas vítimas relatam pânico absoluto, sensação de desorientação, dificuldade de respirar e a estranha certeza de que estavam em território proibido. Muitos afirmam nunca mais serem os mesmos após retornarem, carregando traumas, pesadelos constantes e uma sensação de perseguição. Outros dizem que amigos que também viveram isso simplesmente desapareceram. Está gostando dessa viagem pelo mistério de Sete Além? Então, nos dê uma forcinha com o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias incríveis para você. Agora, voltemos ao mistério. Teorias populares sobre Sete Além. Alguns acreditam que Sete Além seja um universo paralelo, acessível apenas em momentos de vulnerabilidade ou distração. Outros dizem que não passa de uma lenda urbana criada na internet, como o Slender Man.
Mas há quem sustente que Sete Além é mais do que uma história. É a manifestação coletiva dos nossos medos, como se o inconsciente humano tivesse criado um lugar onde o que mais tememos ganha forma. Espelhos, sonhos e até mesmo ônibus seriam apenas portas que nos levam para esse mundo paralelo. Outra teoria popular envolve a chamada questão umbralina. Alguns pesquisadores afirmam que Sete Além seria uma manifestação do umbral, a região espiritual de desequilíbrios e energia negativa, onde a percepção humana se distorce e o medo se intensifica. Comparações com outras culturas. Sete Além não é um fenômeno isolado. Culturas ao redor do mundo registram experiências semelhantes. No Japão, temos o conceito de Yomi, o submundo espiritual onde os vivos raramente ousam entrar. Na tradição celta, existem relatos sobre Tir na Nog, uma terra paralela habitada por seres misteriosos, acessível apenas em condições especiais. Na mitologia nórdica, o Helheim é um reino dos mortos governado por Hel, onde almas residem longe do mundo dos vivos, refletindo uma concepção de limites entre vida e morte. Na tradição europeia, encontramos o submundo, presente em mitologias como a grega e a nórdica, onde deuses e almas transitam por dimensões ocultas, em paralelo ao nosso mundo visível. Já na tradição hindu, existe o conceito de Patala, os reinos subterrâneos habitados por nagas e outras entidades sobrenaturais. Esses locais são descritos como dimensões paralelas, acessíveis apenas a certos seres ou em circunstâncias místicas, lembrando o conceito de Sete Além como um espaço liminar entre o mundo visível e o invisível. Essas comparações mostram como, em diferentes épocas e regiões, o homem tentou compreender dimensões ocultas e os mistérios do além, criando narrativas que mesclam medo, fascínio e respeito. Sete Além e a psicologia do medo. Psicólogos sugerem que Sete Além é uma expressão do inconsciente coletivo. Nossa mente, em busca de explicações para o medo urbano, cria atmosferas hostis e desconhecidas. Esse estranhamento, chamado de unheimlich, é o desconforto diante do familiar que se torna estranho. Talvez seja isso que torna a lenda tão poderosa. Sete Além na cultura pop. Hoje, Sete Além já ultrapassou os fóruns anônimos e conquistou espaço em diversas mídias. Inspirou curtas-metragens independentes, trazendo à tela interpretações sombrias e instigantes da lenda. Também ganhou destaque em podcasts de terror, que exploram com profundidade histórias assustadoras, entrevistas com especialistas em fenômenos sobrenaturais e análises detalhadas das lendas, mantendo os ouvintes imersos em uma atmosfera de suspense e mistério. Nos livros brasileiros de horror, a lenda é recontada e reinterpretada, misturando elementos do folclore nacional com o suspense moderno, criando narrativas envolventes que transportam o leitor para um universo de medo, tensão crescente e mistério. Além disso, canais do YouTube especializados em mistérios apresentam referências a Sete Além, explorando casos sobrenaturais, discutindo teorias e analisando relatos, produzindo conteúdos visuais instigantes que despertam a curiosidade de espectadores fascinados pelo desconhecido. Com isso, Sete Além tornou-se um ícone moderno, representando o medo urbano brasileiro no cenário global das lendas digitais. O debate: ficção ou realidade? Os céticos garantem que Sete Além não passa de uma creepypasta, uma lenda digital alimentada por fake news, exageros e imaginação coletiva. Por outro lado, os místicos afirmam com convicção que ele é real, uma dimensão ou plano alternativo que algumas pessoas acessam por acaso, ou em circunstâncias que desafiam a lógica. Talvez nunca tenhamos provas concretas ou registros oficiais.
Mas enquanto a lenda existir, o mistério seguirá vivo, capaz de nos assombrar, instigar a curiosidade e alimentar histórias que atravessam gerações. Mistérios não resolvidos. Relatos desaparecem misteriosamente da internet, como se fossem apagados por uma força invisível. Pessoas que juram ter vivido a experiência afirmam que testemunhas desapareceram sem explicação. A cada nova geração, Sete Além ressurge, insistentemente, como se fosse impossível silenciar sua presença. Talvez seja apenas um mito digital. Ou talvez a verdade esteja mais próxima do que jamais ousamos imaginar, escondida nas sombras do desconhecido. O mito de Sete Além nos lembra que o medo é parte da nossa natureza. Seja uma invenção da internet ou uma realidade paralela, ele nos obriga a refletir sobre o desconhecido que habita ao nosso redor. Se essa jornada te fez arrepiar, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Isso nos ajuda muito a crescer e mostra ao YouTube que nosso conteúdo é relevante. E me conte, você acredita que Sete Além existe ou que não passa de uma invenção? Sua opinião é parte dessa lenda. Até a próxima viagem em Folclores e Lendas pelo Mundo.